Eu tenho certeza que você adora assistir jogos da NBA e ver jogadores arremessando de longa distância. Hoje em dia, o arremesso de 3 é importantíssimo para qualquer jogador de basquete. Você consegue ver jogadores arremessando do logo. Até aquele pivôzão enorme, que só fica no garrafão, precisa ter um bom arremesso de 3 para se garantir. Mas você sabia que antigamente esse recurso era praticamente inútil para os treinadores e jogadores? O Esporte com Breja te mostra a evolução do chute de 3 hoje. O basquete americano já teve inúmeras ligas, tanto profissionais quanto amadoras. E durante toda sua evolução, os superiores dessas ligas buscavam deixar o jogo cada vez mais emocionante, dinâmico e acessível, para atrair mais público e deixar o esporte mais popular. Com isso, novas regras sempre eram testadas. Se agradassem os jogadores, treinadores e público em geral, essa regra ficava. Alguns jogadores já arriscavam o arremesso de longa distância, porém a linha de 3 pontos só foi utilizada pela primeira vez em 1945, em um jogo universitário. O objetivo da regra era neutralizar o jogo ofensivo dos jogadores altos e tentar deixar a partida mais emocionante e com mais pontos. A regra não agradou nem jogadores nem torcedores. Inclusive, outras ligas amadoras também tentaram incluí-la, mas todas sem sucesso. A primeira liga profissional a incluir o arremesso de 3 pontos foi a ABL, American Basketball League, em 1961. O principal dirigente da liga, Abe Saperstein, queria dar mais emoção aos finais da partida e dar mais chances de vitória para o time que estava perdendo reverter o placar. Assim, ele viu no arremesso de 3 pontos uma chance de melhorar essa questão. Porém, os jogadores não usavam muito o novo recurso. O dirigente tentava diversas modificações na regra, mas nada fazia os atletas arremessarem de 3 pontos com frequência. Para piorar, a liga foi extinta em 1963, 2 anos depois da criação. E enquanto ao arremesso de 3, ele ainda era utilizado em ligas menores, de menor expressão, mas nunca repercutia em lugar nenhum. Na década de 60, 2 ligas de basquete profissional dominavam os Estados Unidos: a National Basketball Association, a famosa NBA, e a American Basketball Association, a ABA. O ex-astro da NBA, George Mikan, se juntou à ABA e passou a ser o diretor da liga. Mikan veio com algumas revoluções. Para ele, a linha de 3 pontos seria de suma importância, pois ajudaria no estilo de jogo dos baixinhos, por causa da envergadura, já que os gigantes dominavam as ligas. Assim, os jogos ficariam mais versáteis, e os baixinhos teriam vez. A ABA foi evoluindo e ganhando um público enorme com George no comando, e foi deixando a NBA para trás. A bola nas cores da bandeira dos Estados Unidos, o festival de enterradas e o arremesso de 3 pontos eram as principais características da liga que revelou Julius Erving, um dos precursores da enterrada no basquete. Porém, em 1976, a ABA teve seu fim e entrou em fusão com a NBA. Assim, 4 novas franquias surgiram: o San Antonio Spurs, o Denver Nuggets, o Indiana Pacers e o New York Nets, que hoje é o Brooklyn Nets. Grande parte dos jogadores que atuavam na ABA e grande parte do público também migraram para a NBA, deixando a liga a maior dos Estados Unidos. Além disso, a NBA também adotou algumas regras da extinta ABA. Assim, a linha de 3 pontos foi incluída pela primeira vez na temporada 79 e 80. O primeiro jogo foi disputado no dia 12 de outubro de 1979, entre Boston Celtics e Houston Rockets. O primeiro jogador a marcar foi o ala-armador Chris Ford, do Boston Celtics. Apesar da implementação da regra, os jogadores não costumavam arremessar de 3. Eles preferiam infiltrar ou então usar o jogo alto dos gigantes dentro do garrafão. Porém, apesar de não ser uma arma fatal e muito utilizada, foi considerada uma mudança significativa. Inclusive, outras ligas começaram a aderir à regra dos 3 pontos. Nas temporadas disputadas na ABA, a média de tentativas de arremesso por jogo era entre 3.7 e 6.3. Já na NBA,
Nas primeiras 5 temporadas, essa média era de menos de 3 arremessos por jogo, o que mostrava que não era um recurso muito utilizado. Porém, a cada temporada que passava, esse número ia aumentando, e as equipes iam se acostumando a utilizar a linha de 3 para fazer arremessos. Na temporada 94 e 95, esse número teve um grande salto, e de 9.9 foi para 15.3 por jogo. A maioria das equipes que usavam o artifício da bola de 3 eram equipes que não tinham muito poder dentro do garrafão, que não tinham jogadores muito altos ou muito bons, então preferiam usar o jogo dos baixinhos e tentar o arremesso de fora, para tentar tirar vantagem dos times maiores. O tempo foi passando e é meio óbvio que quando você tá num time que tem muitas peças que fazem a mesma coisa, você precisa fazer algo diferente para se destacar. Então os jogadores foram treinando bola de 3 cada vez mais, e assim foram surgindo alguns especialistas no recurso nos anos 90, como Steve Kerr, Reg Miller, Hubert Davis, Glenn Rice e outros jogadores. Porém, não existia muitas táticas em prol do arremesso de 3. Esses jogadores utilizavam esse recurso individualmente. Os treinadores não se preocupavam tanto em montar um estilo de jogo único para deixar jogadores em boas condições para o arremesso de longa distância. O primeiro time que começou a usar táticas em prol do arremesso de 3 nitidamente foi o Phoenix Suns, de 2003 a 2008, comandado por Mike D'Antoni. O time do Arizona tinha como grande craque Steve Nash, que ganhou 2 MVPs de temporada, além de outros jogadores bons que o acompanhavam, como Dwayne Johnson, Jim Jackson e, óbvio, o brasileiro Leandrinho, que inclusive ganhou o prêmio de 6º homem da temporada 2006-2007. O estilo de jogo do Phoenix Suns nesse período era muito rápido. As táticas deixavam os jogadores em ótimas condições para o arremesso de 3, e os jogadores eram especialistas nesse quesito. Isso fez com que os adversários sofressem, com táticas tão inovadoras e rápidas, era muito difícil de marcar o time. Isso fez com que o Suns chegasse em 2 finais de conferência, nas temporadas 2004-2005 e 2005-2006. Depois do sucesso do Phoenix Suns, os times da NBA começaram a perceber que a bola de 3 era fundamental para uma equipe de qualidade. E assim, os treinadores começaram a usar cada vez mais táticas que deixavam jogadores livres para o arremesso, e começaram a usar a bola de 3 como a principal arma. Quando falamos de bola de 3, óbvio que pensamos logo nos Splash Brothers, Stephen Curry e Klay Thompson. A dupla usa e abusa desse recurso, e já marcaram seus nomes como um dos maiores nesse quesito. Steve Kerr, treinador do Golden State Warriors e também especialista no arremesso, criou um esquema em cima das habilidades de Klay e Curry. Assim, a dupla conseguia abrir vantagens enormes no placar, virar resultados impossíveis e fazer show arremessando do logo, utilizando o recurso da bola de 3. Tendo como principal característica o arremesso longo dos Splash Brothers, o Golden State Warriors chegou a 5 finais consecutivas, vencendo 3 e perdendo 2. Além disso, o time bateu o recorde de melhor temporada regular da história, quebrando o recorde que pertencia ao Chicago Bulls de Michael Jordan, com 73 vitórias. E a dupla Curry e Klay bateram o recorde de mais bolas de 3 em um único jogo. Klay em primeiro lugar, com 14 bolas, e Curry em segundo lugar, com 13 bolas. Fato é que a dupla de Golden State mudou o jogo e ajudou a popularizar a NBA como um todo. Desde que os Splash Brothers surgiram, times de todo o mundo buscam maneiras de chegarem perto do sucesso deles nos arremessos. Jogadores de todo o mundo buscam incansavelmente chegarem à perfeição no arremesso de 3. Escolinhas de basquete por todo o mundo tratam o arremesso de 3 como uma das principais coisas do basquete e treinam as crianças desde cedo, pois é muito importante ter uma boa mecânica no arremesso. A bola de 3 pode salvar uma partida e entrar para a história. Como esquecer da bola de 3 de Kyrie Irving no jogo 7 das finais contra o Golden State? Ou da linda bola de Ray Allen pelo Miami nas finais contra o San Antonio Spurs? De fato, o arremesso de 3 se tornou importantíssimo no basquete, e a sua evolução faz parte da história do esporte. Aproveita e me diz aí, o seu time tem um bom arremessador de 3 pontos? Ou ele está precisando treinar mais? Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no Esporte com Breja. A gente se vê na próxima.